trás de toda a baixaria tem outro problema importante aí, né? Que é o complô contra a arbitragem que existe no futebol brasileiro. Né? Não existe uma vontade, o Carlos Eduardo Mansur escreveu sobre isso outro dia no blog dele, não existe uma vontade de ajudar o árbitro no Brasil. Zero. Né? Vamos fazer o seguinte, nós queremos uma arbitragem que seja boa para todo mundo. Não, nós queremos uma arbitragem que seja boa para nós. Né? Esse é o modo de pensar no futebol brasileiro. E aí é o seguinte, qual seria assim, a base dessa discussão? Né? O Abel pressiona a arbitragem. Assim, essa constatação está muito errada? Não, o Abel tem um método mesmo. Tem. Ele fica ali falando muito. É só você ver o número de cartões que ele já tomou. Né? Isso, faz um rodízio com a comissão técnica também. Às vezes o João Martins é que assume essa função. A gente já discutiu aqui como ele faz isso também como uma forma de aliviar os cartões dos jogadores. Né? Não é jogador que reclama da arbitragem. No Palmeiras é a comissão técnica que assume essa função. Aí vai um dirigente e diz, o Abel está apitando o jogo. Né? Então... Eu preciso igualar. Né? Se o Abel faz, eu preciso fazer. É uma luta pela primazia na pressão sobre a arbitragem. Isso. E eles são cobrados várias vezes. Torcedores reclamam. Nosso dirigente não tem força. Nosso dirigente não reclama da arbitragem. Não cobra da arbitragem. Isso acontece com muita frequência no Brasil. É que é confundido com ser forte nos bastidores esse tipo de truculência, né? Uhum. Você tem que falar mais alto. Então, em alguns momentos passa do ponto. E eu acho que, concordo com o Luciano, tem essa influência muito grande também. A gente não quer fazer com que a arbitragem não seja um problema, né? Porque se existe um esforço coletivo para que a arbitragem seja a melhor possível, aí vai ganhar o melhor time. Né? Claro. Não, a gente quer trazer a arbitragem para o nosso lado. Não é assim, para roubar para o nosso time, não é isso. Mas assim, se tiver que prejudicar, prejudica o outro. O meu não. O tipo de declaração, inclusive, né, é a crítica que eu faço ao presidente Júlio Casares. Né? Aqui não vai acontecer. Bom, então lá pode. Né? E esse pensamento é recorrente no futebol brasileiro. Ele é o dirigente da vez a dizer isso. Todo dirigente já disse algo parecido. Não vai prejudicar o meu time. Os outros todos podem prejudicar à vontade. Então, assim, a gente não tem um desejo de melhorar a arbitragem no futebol brasileiro. O único desejo que a gente tem é de que ela não nos prejudique. Pode prejudicar todos os outros à vontade. Mas a arbitragem, reclamar da arbitragem no futebol brasileiro é um gancho, é uma bola de segurança para jogador, técnico e dirigente. Em que sentido? De transferência de responsabilidade. Claro, se o árbitro não tiver responsabilidade na partida, então ela é minha. Não é isso, né? E aí, perdi por minha causa. O que a gente já ouviu muito de árbitro de futebol? Quando ele é criticado, né? Quando ele quando se aponta o dedo para ele, né? Ele é chamado de responsável pelo resultado. Ele diz o seguinte, engraçado, né? O goleiro do time que tomou o gol, o atacante que perdeu o gol, ninguém cobrou, a torcida não cobra. A torcida quer cobrar agora do árbitro, por quê? Porque o dirigente cobrou, o jogador cobrou do árbitro. Então, assim, é uma estratégia. Reclamar da arbitragem no Brasil virou uma estratégia de tirar foco de responsabilidade de quem? Do dirigente, do jogador. Então, eles acabam realmente tirando essa responsabilidade, que em vários momentos do jogo é deles. Outra coisa, gramado ruim. Gramado ruim já virou também uma bola de segurança, uma forma de você tirar a responsabilidade. Que nesse sentido da arbitragem, outro dia me chamou a atenção e eu acabei não pontuando isso no momento, né? Quando o Felipe Melo fez aquela cobrança na imprensa, vocês não vão perguntar da arbitragem, né? Porque considerou que a arbitragem foi ruim, e a gente até concordou, né? No sentido de que lá no jogo contra a LDU... Jogo de ida. Né? Teve as decisões tomadas contra o Fluminense foram realmente decisões erradas. Mas aí o discurso dele é o seguinte, eu viajei 6 horas para chegar aqui, eu tenho família, mas o árbitro também viajou para ir ao jogo, e o árbitro também tem família. Claro. E tem momentos em que o Felipe Melo, que viaja e que tem família, falha no jogo. Sem dúvida. Falhas. Claro, se o Felipe Melo entrasse em campo e a gente soubesse que ele estava premeditadamente querendo prejudicar o Fluminense, aí a gente teria um tipo de comportamento. Agora, se ele só atuou mal... sei lá, fez um gol contra, deu uma furada, é do jogo, né? Então, assim, a crítica no sentido de que, eu trabalho duro, eu venho aqui, não sei o que, o árbitro prejudica o meu espetáculo, deveria ser no sentido, então, de dizer o seguinte, a gente tem que criar
todas as condições para que o árbitro faça o melhor trabalho possível. Não existe um pensamento de bem comum no futebol brasileiro. E isso soa quase utópico você falar isso. E aí você tem a discussão da Liga. Eles não conseguiram eles falam, não, vamos fazer uma Liga. Essa é a discussão mais recente. Não conseguiram, porque eu tenho que ganhar mais que você. Não conseguem. Vai ser assim, acabou. O bem comum vai para tudo. A arbitragem é bem comum. O gramado, vários gramados são ruins, tem que ser discutido sim. Mas vira só uma muleta. Claro que, não estou falando que todo